fucking fight back. Gente, vamos falar um pouquinho de Flamengo. Teve a apresentação do Tite, a primeira entrevista oficial como treinador agora do Mengão. E um dos assuntos abordados foi o fato dele ter dito que não trabalharia em 2023. Vamos ouvir o agora treinador do Flamengo. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos. Ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Entrou outro trecho, né? Entrou a fala que ele... Ele não ia trabalhar? que ele fala sobre a possibilidade do Gabigol e do Pedro jogarem juntos, maestro. Não, eu acho que ficou provado que podem jogar juntos, né? Exatamente com o Dorival. Por que não podem jogar com o Tite? Eu acho que vai depender da arrumação tática, principalmente quando estiver sem a bola. Com a bola eu acho que fica mais fácil, mas sem a bola, a tal da recomposição vai ter que ter um pouco de sacrifício por parte dos dois. O Dorival conseguiu isso com excelentes resultados, principalmente com os dois se tornando artilheiros, que foi o mais importante. Não é que um só tenha se destacado, os dois se destacaram. Ele diz na entrevista que os dois eram concorrentes por uma vaga na Copa do Mundo, né? Mas com características distintas, e que isso não impede dele escalar os dois ao mesmo tempo no Flamengo. Mas ele fala muito também do Bruno Henrique, né? Não só dos dois. Que o Bruno Henrique, eu acho que dá uma conotação totalmente diferente a esse ataque. Mas você pode ter certeza, mas a gente tá falando de se joga junto, não joga junto, há quantos anos aí? Uns 3 anos pelo menos, né? A gente ainda vai ficar falando, se escalar os dois, a gente vai falar que o Bruno Henrique podia ficar de fora. Os dois, você tá falando que eles podem jogar sim, mas o Bruno Henrique tem que jogar também, né? Porque ele tá jogando. Pra mim o Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do Flamengo. Na verdade, né, Paulinho? Tem que renovar antes, né, o Bruno Henrique? Na verdade, o que aconteceu para que os dois pudessem coexistir foi o fato até, infelizmente, que o Bruno Henrique se machucou. Sim. Então ele foi obrigado, né? Ele encaixou os dois, né? Algumas mexidas para terminar encaixando, mas deu certo. Então agora, Tite, quebre a cabeça, amigo. Não tem jeito. Agora roda aí, então, a entrevista que o Caio pediu sobre o Tite falar ou estar voltando a trabalhar em 2023, coisa que ele falou que não trabalharia. Eu prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. Deixa eu só me corrigir, o Tite não disse que não trabalharia em 2023, no Brasil, né? Ele falou que não trabalharia, mas não se acertou com nenhum time de fora, nenhuma seleção de fora, apareceu a proposta do Flamengo, e ele volta a trabalhar agora em outubro, numa reta final de temporada, o que pra mim não tem problema nenhum, né? Acho que todo mundo tem o direito de livre-arbítrio, de escolher suas coisas, e mudar de opinião também, né? Foi no outro contexto que ele falou, depois de ter passado 6 anos dentro da seleção brasileira. Eu acho que o argumento maior que a diretoria o convenceu foi exatamente a questão do planejamento para o próximo ano. Não tem dúvida. E a diretoria do Flamengo esse ano teve um problema muito grande, que foi exatamente a falta de planejamento para 2023. Então,
aquela história do gato escaldado. Então eles usaram esse argumento. Naturalmente o Tite também vai se beneficiar disso, né? Porque ele vai estar fazendo já uma preparação exatamente para 24. Mas ele vai ter um grande objetivo e um grande desafio, que é exatamente colocar a equipe, né, para disputar a Copa Libertadores. E aí, Paulo, eu acho que são detalhes, né? E o Tite foi muito sincero na entrevista, dizendo, olha, tinha os meus objetivos e a gente tinha que abrir mão de alguma coisa em relação aos objetivos do clube, como o Maestro colocou muito bem, que é a vaga na Libertadores. Mas tem também a questão do ambiente, né? E o ambiente do Flamengo estava muito tumultuado. Pela gestão de elenco do Sampaoli, pelas confusões que tiveram nos últimos meses. E além de todo o entendimento, o que o Tite faz de melhor é trazer os caras para próximo dele. E ele não tem medo de bater de frente. Então, por exemplo, ele chegou e falou, vamos falar sobre Gabigol e sobre Pedro. Vamos falar sobre o fato do Gabigol não ter ido para a Copa do Mundo e a concorrência que existe pela posição, como o Roger falou, com características diferentes. E também sobre a situação do Gabigol, que me xingou, vamos lá. E ele falou um pouquinho sobre isso também na coletiva. Eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, ó, o cara pode escalar, ele tem, é da função dele, porém me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Respeito. Exatamente. Você citou uma situação que para mim é importante demais. O trabalho dele dentro de campo, todo já conhece, todo conhece a capacidade que ele tem, né, de como ele arma suas equipes, mas eu acho que a gestão no Flamengo hoje é imprescindível. Né, por tudo que ocorreu esse ano, né, com brigas, com discussões e principalmente, né, com uma cobrança maior em cima dos jogadores. O Flamengo está trocando, se eu não me engano agora, é o 6º, 7º treinador. Tem que fazer conta. Mas são... nessa gestão, né? Nessa gestão. Então, você pensando bem, todos os problemas foram o treinador. E em nenhum momento isso foi para os atletas. Eu acho que é importante a gente ter um olhar também para os jogadores do Flamengo, e eu acho que o Tite é importante nisso, porque ele tem um tamanho para bater de frente com esses jogadores do Flamengo. Dividir responsabilidade, né? Exatamente. Cobrança dos dois lados. Tava fazendo as contas aqui, eu acho que é o 8º já. Pois é. É muita coisa. Vamos colocar a rapaziada lá de São Paulo no papo, porque a gente não tem a temperatura dessa entrevista, a gente está aqui em Montevidéu. Queria saber aí do Léo e do Dodô como é que caiu essa primeira entrevista coletiva do Tite à frente do Flamengo aí no Brasil, né? Olha, teve muita ansiedade, né, por essa apresentação do técnico Tite no Flamengo, até por tudo o que antecedeu, né, os treinadores que vieram e não deram certo no clube, e também porque existia a expectativa de que ele respondesse alguns assuntos em que ele foi muito questionado, principalmente por essa questão de ter dito que não dirigiria nenhum clube no Brasil em 2023, e ele explicou o porquê que ele escolheu isso, e ele o fez já que o Flamengo tinha uma necessidade de antecipar o planejamento do ano seguinte, do ano que vem. Eu vou perguntar para o Dodô aqui, vou passar a bola para ele para perguntar, tá tudo bem ele mudar de opinião, né? E você viu ali que ele falou, o Tite era um técnico nota C, ele foi 6, ele deu 7, né? 7, né? Eu acho que a questão daquilo que ele falou em mudar de ideia, isso acontece, isso é normal. Ele encarou um projeto do Flamengo que ele sentiu que era a hora de fazer. Eu acho que ele vê possibilidades muito importantes ainda nessa temporada do Flamengo, principalmente para a questão da Libertadores. O Flamengo está aí a 2 pontos aí de estar no grupo da Libertadores. Eu acho que o Tite é o cara que estava no mercado, que é o cara que chega em qualquer time e vai chegar bem chegado, porque é um cara que tem experiência, treinador da seleção, vitoriosíssimo no país, né? Então, eu acho que o Flamengo recebe um grande técnico. Os jogadores do Flamengo são jogadores que a gente sabe da capacidade que esses jogadores têm. Eu acho que a expectativa que se gera em cima do Flamengo é desde o começo da temporada, com qualquer técnico que chegou no Flamengo. A gente falou aí de 7, 8 treinadores que já passaram nessa gestão, mas a expectativa é sempre muito grande, porque o Flamengo tem os melhores jogadores do continente sul-americano. Então, eu acho que a expectativa
vai ser a melhor possível, porque o Tite é um grande técnico e vai trabalhar com grandes jogadores. E eu acho que essa questão de justiça para os jogadores, eu acho que ele sabe lidar muito bem com isso aí. E já que você estava comentando comigo, até para os amigos lá do Uruguai escutarem também sua opinião, fala para eles qual que é a tua ideia desse Flamengo jogando com Gabigol, com Pedro, se dá para o Bruno Henrique jogar. E você falou que tem um jogador desse time que você não tira, revela quem é. Cara, a gente estava comentando aqui em relação a possíveis escalações, Pedro e Gabigol sempre dá discussão, né? Eu acho que o Tite deixou bem claro nessa entrevista que Pedro e Gabigol com o Bruno Henrique talvez seja mais difícil, né? Eu acho que Bruno Henrique é um deles, mas o Everton Ribeiro tem que estar, para mim, pelo menos para mim, né? Aí, Roger, já escalou aqui então pro Dodô, tem Everton Ribeiro no time, não sai, é Gabigol, Pedro e aí tem que encaixar um lugar pro Bruno Henrique. Não, é o Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol, tá? Porque senão não tem o Arrascaeta, aí complica. É isso. É por isso que o Baez, quando falou assim, ó, Tite, o problema é teu pra arrumar esse time, esse ataque, porque realmente são muitas opções e opções de qualidade.